Salve, gurizada, como é que vocês estão? Aqui é o Lud. Lara Croft na área e amigos. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai trazer pra vocês aqui um duelo embático, tá? Eu tô aqui com o Sr. Yoda porque vai ser batalhas via Galaxicais, que fala? Da galáxia. Batalhas via... Galáxias. Tá? Então a gente vai falar aqui de Star Wars versus Star Trek, tá? Sem mais enrolação, vamos começar aqui o nosso primeiro ponto de debate aqui, saudável, tá? Entre sócios, que é o impacto. Eu acho que dessa vez a gente vai começar com o impacto cultural. Vou começar, tá? Pode ser? Vamos lá, vai. Star Wars é uma referência mundial, até onde nunca se viu. Essa frase aqui tem muita força, literalmente. Que a força esteja com você. Forte. Mano, é falado até hoje. Virou um símbolo pop, com brinquedos, memes, roupas. Ultrapassou geração. Não é todo, teve filmes até hoje. Por mais que os filmes não foram tão assim que nem os antigos, mas, né, ultrapassou. Pode seguir com o seu impacto cultural aí. Você pode até não estar muito... Você pode até não estar tão afim no universo, né, de Jornada nas Estrelas, Star Trek, mas você com certeza conhece esse símbolo aqui. Paz e prosperidade. Peace and prosperity. O símbolo vulcano. Você já viu. Você viu em filmes, séries ao redor do mundo. Pô, em The Big Bang Theory, o Sheldon faz isso, você sabe, você viu, você é nerdola que assiste o The Big Bang Theory, você conhece isso aqui, você sabe. É impacto até hoje, começou lá nos anos 60, tem mais de 60 anos a série, e impacta até hoje os personagens, a história, toda a lore do negócio, os cenários, aquela coisa que é futurista, mas ao mesmo tempo um pouco ultrapassada, porque dos anos 60 é um charme enorme. E vamos dizer uma coisa, Star Trek é um excelente entretenimento, assim como Star Wars. Mas charme o Star Wars também tem. Ah, mas eu acredito que Star Trek tem muito mais. Ok. Vamos lá, é um muito bom entretenimento, Jornada nas Estrelas, Star Trek. Vai além do entretenimento. Enquanto o Star Wars é um entretenimento muito legal, Star Trek, além de entretenimento, ele é uma coisa mais focada na ficção científica, na ciência, tá? Não é coisa de você ficar lutando com espada. Eles usam phasers, eles usam aparelhos que eles se comunicam entre naves, entre planetas, com pessoas assim importantes, usando uma tela que parece a tela do Google Meet, do Zoom. Okay. Então, coisas assim, revolucionárias. Você falou de armas aí. Você quer uma arma mais icônica que o sabre de luz? O sabre de luz é maneiro. Mas... É maneiro? É maneiro o sabre de luz. É maneiro. Não. É muito icônico o sabre de luz, rapaziada. O sabre de luz é maneiro, mas assim, pra mim é muito melhor você usar um phaser. Mas os phasers do Star Trek são muito mais visuais. Não, mas peraí, não tem personalidade. Faltou uma personalidade aí. Qual que é a personalidade que eu tô falando? É a porra do sabre de luz. Essa é a personalidade de Star Wars. Mas tudo bem, continua a história assim. Mas em Star Wars não tem o soco duplo. Pou. Ok. Mais uma coisa, tá? Star Wars, bem lá na década de 60, colocou na ponte de comando, como oficial de comunicações, a tenente Uhura, que era uma mulher negra. Primeira vez que uma mulher negra apareceu como não apenas tipo uma empregada, mas sim como alguém que fazia parte da linha de comando ali. Ela era uma tenente. Ela trabalhava ali a fio, ela era parte importante da história. Mas espera aí, então, tudo bem. Temos uma mulher... E não era muito comum, uma mulher negra. Temos uma mulher também em Star Wars, Princesa Leia, o mesmo peso aí. Sim, muito importante também, muito boa, pô. Entendeu? Mas, vamos pensar, anos 60, auge do racismo nos Estados Unidos, e eles colocam ali uma mulher negra como ali parte da nave, entendeu? Ela é oficial de comunicação. Se não tem ela lá, vai tudo por água abaixo. Ela, além de tudo, ela canta... Ela encanta. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando que se não tivesse essa personagem, ia tudo rápido. Eu não digo na questão, sabe, eu falo
eles precisam ter um oficial de comunicações, assim como eles precisam do capitão, assim como eles precisam do oficial de ciências, que é o nosso querido Spock. E, aliás, falaremos do Spock agora. Olhe pra ele, gente. Você já deve ter visto várias pessoas fazendo cosplay com as orelhinhas, fazendo o sinal, né, vulcano. Olha que legal, cara. E essa é uma edição especial. Fazendo o sinal vulcano. Quem que é esse aqui? Esse é o Capitão Kirk. Da hora também, mas o Spock é melhor. E falando as frases interessantes que ele falava sobre coisas que serem lógicas, ele ia mais pela lógica, enquanto o médico da nave, o Dr. McCoy, ia para um lado mais emocional, e o Kirk era uma parte um pouquinho mais, né, dos dois ali. Então é uma coisa que foca muito mais na questão da ciência e filosofia. É um negócio que fala muito sobre filosofia e ciência de uma maneira muito boa, enquanto entretém. E Star Wars é uma, pra mim, eu gosto tudo, mas é uma coisa mais entretenimento, um pouco mais raso. Vamos para a trilha sonora. Posso começar? Pode. Posso, né? Porque você já Falei demais, né? Falou dos personagens. Trilha sonora. Eu acho que dispensa aquela... eu acho que para falar de trilha sonora, eu vou só cantar aqui para vocês, tá? Irmão, isso tem essa trilha sonora tem um peso. Você escuta isso, você já sabe que vai dar merda, vai dar ruim, o Império tá chegando, o bagulho entra no seu subconsciente, tá ligado? Essa música, tanto que os filmes mais novos dos Star Wars usou a mesma trilha sonora. O pessoal entendeu o peso dela, E eu acho que assim, a trilha sonora também faz parte da narrativa do Star Wars. Não é só uma musiquinha bonitinha de fundo, né? Ao contrário de Star Trek, que tem boas aberturas, mas não uma trilha que marca a cena. Star Wars tem um hino vivo que atravessou gerações, que acho que é uma dessas músicas que eu dei exemplo aqui pra vocês, tá? Muito bom, excelente, a trilha é realmente boa. Composta por, se eu não me engano, John Williams, tá? Me corrija nos comentários aí. Grande compositor. Bom, a trilha sonora, para muitas pessoas, a trilha sonora de Star Trek pode até não ser aquela coisa épica, mas quando você coloca ali no começo a série dos anos 60, você coloca ali e começa aquilo, o espaço, a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise para sua missão de 5 anos. E aí começa a música. E vamos falar aqui, em 1979 Star Trek lançou o filme, o filme de Star Trek tem com eles, né, já um pouco mais velhos, mas eles estavam ali. E esse filme tem a trilha sonora que eu considero uma trilha melhor do que a trilha do primeiro filme de Star Wars. Pronto, falei. Que é uma trilha, ela tem uma coisa de um pouco mais militar, porque é um ambiente assim, tem o tenente, o capitão, o general, essas coisas. Tem uma coisa mais militarizada, mas ao mesmo tempo uma coisa muito fantástica. Que, cara, quando eu escuto a trilha desse filme, Star Trek The Motion Picture, eu me imagino dentro de uma nave estelar Enterprise, eu me imagino como parte da tripulação. Você escuta, você se sente parte da tripulação. Você se sente ali, cara. É muito louco. Talvez essa seja a ideia, né? Sim, e assim... Você se sente parte da tripulação. Quando eu escuto, eu me emociono. Teve uma vez que eu escutei a trilha, eu fiquei tão emocionado, eu cheguei a chorar de emoção, cara. De verdade. Então, pode até ser uma trilha não muito lembrada pelos fãs de ficção científica, mas ela é épica. Ela cumpre essa função de ser épica. Só para dar uma complementada aqui, temas sobre a trilha sonora, o tema da força e da Leia, da Darth Vader, cada acorde transmite uma emoção sem precisar de diálogo, tá? A Lara falou sobre emoção aí, então eu acho que ambos os filmes têm trilhas que conectam as pessoas que estão assistindo. E agora a gente pode falar um pouco sobre revolução dentro do cinema, tá? Star Wars, rapaziada. Sabe o que é blockbuster? Filas imensas, marketing global, merchandising imersivo, tá ligado? George Lucas fundou
a ILM, que inventou a maioria das técnicas de Hollywood, que são usadas até hoje. Motion Control, CGI avançado, eu acredito que efeitos práticos para fazer alguns alienígenas foram muito usados. Sem o Star Wars, o próprio cinema comercial não teria a mesma cara. Então, sem Star Wars, o comercial que o Star Trek usou, não teria, tá ligado? Teria um comercial mais raso. Até que Star Trek sobreviveu no cinema, porque a Fox viu o sucesso Star Wars e foi lá, vem cá Star Trek. Então tipo, a Fox, uma outra emissora, viu o sucesso do Star Wars e falou assim, deixa eu pegar, os caras têm o Star Trek aqui, eu vou pegar também porque eu quero fazer sucesso. Então elas tentaram beber da mesma fonte ali, entendeu? A Fox viu isso e falou assim, o George Lucas fez o Star Wars e deu bom. Porra, deu pra caramba. Que nem eu falei aqui pra vocês, filas gigantescas, tá ligado? O marketing dentro do cinema mudou por causa do Star Wars. E a Fox viu isso e falou assim, eu quero beber da mesma fonte. É isso o meu argumento que eu tenho sobre falar sobre a revolução dentro do Star Wars, fora do cinema. Muito interessante mesmo. Mas... Ela falou muito interessante, tão debochada. Muito interessante, sou bom. Muito interessante. Mas vamos lembrar uma coisa, tá? Isso parece até que meio óbvio. Se não houvesse Star Trek, Star Wars nem existiria. Que é o negócio da ópera espacial, começa com Star Trek. Ele vem nos anos 60, faz um sucesso, e aí tem desenho animado. Logo nos anos 70 eles já fizeram um desenho animado. Mas se eu não me engano, Star Wars também. Mas foi antes. Star Trek teve a sua série, muitos fãs, inclusive Martin Luther King era muito fã, tá? Várias pessoas muito intelectuais. Não tô dizendo, tá, que Star Wars, as pessoas que são intelectuais não podem gostar. Mas é um ponto que eu puxo, assim, muitos intelectuais amavam. E infelizmente demorou até que os estúdios, né, eles acharam que não iam dar tanta grana. Mas aí eu puxo um pouco o que ele falou sobre a questão de Star Wars, e realmente deu mais dinheiro, deu muito furor, furou a bolha do pessoal, que a galera começou a ver o que era uma ópera espacial, ficção científica, começou a gostar mais. E aí veio o impacto de 1979 com o filme do Star Trek. Posso fazer um adendo rapidinho? Eu acho que talvez se não fosse essa furada de bolha, não teria mais filmes na questão espacial. Talvez Star Trek também talvez poderia ter feito o sucesso que fez, talvez até mais se não tivesse Star Wars. Mas eu acho que os dois meio que andou junto nessa época aí. E eu acho que, tipo assim, talvez poderia ter flopado ali, entendeu? Vamos supor que eles não existissem Star Wars, né? E tivesse só Star Trek, poderia ter dado bom, mas poderia ter flopado. Mas pode seguir só isso. Não, então. E aí, o que acontece? Eu peço... Nem sempre as pessoas vão falar, mas quantidade não quer dizer qualidade e tal, beleza. Mas eu gosto de puxar que Star Trek não teve só 3 filmes na década de 70 e 80. Sim, teve mais, claro. Teve filmes na década de 70, 80, 2000. Até 2000. E isso eu pego os filmes mais clássicos com a tripulação clássica. Tá. Foram até... Com a tripulação clássica foi até os anos 90, mais ou menos meados dos anos 90. Depois tiveram as outras séries, The Next Generation, Deep Space Nine, sim. Enfim, várias. Hoje em dia tem muita série variada de Star Trek. Star Wars também, né? Principalmente depois que a Disney comprou, mas tem as séries de desenhos que são muito bons, Clone Wars, inclusive. Mas enfim, sim, aí... Mídia é o que mais tem, os é o que mais tem, e foi chamando mais atenção. Depois vieram os remakes do J.J. Abrams, que ele conseguiu fazer uma coisa mais moderna ali com aquela história, ficou muito legal. Na minha opinião, os filmes do J.J. Abrams, do Star Trek, né, eles são melhores do que os do J.J. Abrams, o universo lá aquele de 2015, sabe? Aqueles de 2015, 2017, 2019, os Star Wars que lançaram depois, sabe? Esses filmes, por mais que muita gente não conheça, ou conhece, mas não viu, pra mim eles são melhores do que a saga nova de Star Wars.
Vamos pro próximo ponto aqui, rapaziada, que são personagens. Eu vou começar a falar aqui sobre Star Wars. Eu acredito que o peso dos personagens é interessante a gente abordar aqui, porque os dois filmes têm personagens com pesos bem forte aí. Vamos começar aí pelo icônico Mestre Yoda. Cara, não tem como você não olhar pra ele e não ver que é um ser sábio, carismático, de transmitir muita sabedoria. E é considerado por muitos um símbolo de sabedoria suprema ali. Eu não queria falar tão já, mas eu acho que eu já vou soltar pedrada. Eu acho que o conceito de vilões dos vilões, se você pegar ali e fazer uma tabelinha dos maiores vilões do cinema, na minha cabeça, um dos primeiros, sem sombra de dúvidas, é o Lord Darth Vader, cara. É o fucking Darth Vader, um dos maiores vilões do cinema, tá? Harrison Ford, tá? Fez o Han Solo. Han Solo, cara, um cara hipermente carismático, cara. Você cria uma conexão com ele, você vê a trajetória do personagem, ele é inserido de uma forma que, tipo, você fica, cara, esse cara não vai fazer nada, é um bosta qualquer, mas aí depois a história começa a se enrolar, e aí, tipo assim, você vê um crescimento dentro do personagem. Então isso é muito legal. Só que pra mim, cara, eu acho que quando você fala de peso de personagens, Star Wars tá recheado de personagens importantes ali. Principalmente aí o Mestre Yoda e o Darth Vader. Tanto que, assim, todo mundo conhece Mestre Yoda praticamente. Se eu chegar pra minha avó e falar só, quem é esse aqui? Ela vai falar Yoda, tá ligado? Chewbacca, mano, Chewbacca, tá ligado? Minha mãe conhece o Chewbacca. O pessoal usava o Chewbacca pra zoar as pessoas que eram peludas. Nossa, aquele cara peludo é Chewbacca. O Tony Ramos. Entendeu? É Chewbacca. Entendeu? Virou meme, virou sátira a parada. Virou sinônimo. Tipo assim, pessoal que não conhecia Star Wars conheceu por causa talvez do Chewbacca. Então, existe um peso ali, não só um peso mais humorístico como o Chewbacca, e um peso mais de sabedoria e até de como peso como vilão também. E assim, é uma das cenas, já vou aproveitar, já vou encaixar também, acho que uma das cenas mais icônicas assim, Eu Sou Seu Pai, que inclusive depois teve uma outra, a Toy Story brincou muito com isso, você não lembra que depois Eu Sou Seu Pai, Buzz lá e o, como chama o lá? O Zurg. O Zurg, exato. Entendeu? Eu acho que as outras mídias também beberam desse suco, brincaram com isso, né? Exemplo que nem eu dei aqui agora, Star Wars, o Toy Stories. Acho que é isso. Os personagens são deveras importantes também. Beleza. Bom, agora a gente falando aqui que Star Wars tem personagens incríveis. Tem o Darth Vader, né? Tem o melhor personagem pra mim, na minha opinião, que é esse aqui. Esse Mestre Yoda. Esse belezinha aqui. Yodas. Em Star Trek, nós temos essa dupla do barulho, que na verdade é um trio, mas eu não tenho aqui o Dr. McCoy, né? O magro, o médico da... Ok. Eu não tenho ele aqui, mas enfim. A gente tem essa equipe maravilhosa. Temos o Capitão Kirk, que ele comanda tudo com muita garra, muita coragem. Ele é um homem muito decidido, muito corajoso. Tem seus defeitos, a gente sabe, mas... ele sempre se foca pelo melhor para a tripulação dele e o melhor para a nave. Tudo que for o melhor para a tripulação e para a nave, ele vai atrás. Então ele tem um lado um pouco também mais emocional e tal, mas ao mesmo tempo ele se molda no lado mais lógico da coisa. E quem se molda também quase que 100% no lado lógico é esse carinha aqui que é o Spock. Que ele é meio vulcano, meio humano, a mãe dele é humana, o pai dele é vulcano. Mas ele tem uma personalidade centrada totalmente vulcana. Então tudo que ele faz, ele pensa em alguma coisa. Ele pensa na lógica das coisas. Quando ele percebe que tem uma coisa que tá ilógica, ele fala, não, isso é ilógico, cara, não pode fazer isso. Então ele sabe o que fazer. E os dois juntos, eles se unem pra derrotar e acabar com os perigos, com os vilões, com às vezes até um personagem um pouco desnecessário, de uma forma diferente. Eles usam a lógica ao favor deles e quando não dá mais pra usar a lógica, eles usam a porradaria mesmo. Usam phaser, usam, tipo, um mata-leão aqui, um soco duplo. Nosso querido Spock, o que ele tem? Ele tem uma coisinha chamada Vulcan Pinch, que é tipo uma... exatamente isso. Faz de novo. Ok, it's mine. Isso. Um toquezinho
na clavícula da pessoa, a pessoa cai, cara. Isso é muito foda. E vai além, você pode até pensar, mas no Star Trek não tem tantos vilões icônicos, né, por ser sério, às vezes não tem. Mas nos filmes tem, cara. O vilão do filme, do primeiro filme de 1979, ele não é exatamente um vilão, assim, corpóreo, é uma energia cósmica que compele as pessoas, que faz as pessoas ficarem malucas. Tem coisa mais ficção científica e incrível que isso? Não tem. Posso pôr dentro? Aproveitar? Fazer uma pergunta, vou fazer uma provocação pro público, tá? Mas aí serve também pra dona Lara. Você tá falando que é uma energia cósmica, né? Uhum. Tá, agora vamos lá. Você acha que quando você entende, você acha que é assim, energia cósmica, beleza, energia cósmica, grandeza, mas eu acho que se gera mais conexão quando você entende o vilão. E é isso que eles trabalham dentro de Star Wars. Tudo bem. Existe um trabalho ali, e nos outros filmes eles explicaram toda a trajetória, por que ele é o Darth Vader. Então você entende a história dele. Talvez você crie até empatia. Naquele primeiro momento você cria uma certa empatia, porque ele perdeu o pai, perdeu a mãe, está sendo treinado pelo Obi-Wan, enfim. Mas assim, cria uma conexão mais forte. Esse é o meu ponto. Mas você segue sua linha sobre energia. Tá? Eu já ia chegar lá. E aí, a partir do... Vamos lá. Em um certo episódio de Star Trek, aparece um personagem que ele é líder de um grupo de seres humanos melhorados geneticamente. E o líder é o chamado Khan Noonien Singh, que ele, nesse episódio específico, ele se torna vilão, é derrotado pelo nosso querido aqui, mas ele é derrotado, mas ele não morre exatamente, ele não é meio derrotado, ele é banido para um planeta prisão. Passando-se um tempo assim, no filme 2, que é Star Trek, A Ameaça de Khan, A Ira de Khan, ele volta. E ele volta muito puto. E aí você vê a história e você entende o que tá acontecendo. Você muito entende o que tá acontecendo ali. Rapidinho. Ele... Só porque eu falei pra ir rapidinho, ela travou. Você entende a motivação dele. Ele perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu os aliados dele. E aí ele quer essa vingança. Você entende porque ele tá indo se vingar do Kirk. Isso é muito interessante. Ele é um dos vilões mais interessantes da saga toda. Tiveram outros icônicos, mas pra mim ele é o mais icônico. Então, eu encerro aqui os personagens. É isso. Agora, pra gente finalizar rapidão aqui, vamos falar sobre o legado comercial e cultural. Star Wars, né, pessoal? Inventou o conceito no mercado de produtos licenciados no cinema. Virou uma das franquias mais lucrativas da história, mas sem perder a relevância. Está sempre se reinventando. A gente teve a trilogia clássica, os prequels, né, para contar a história aí do Darth Vader e mostrar alguns outros personagens, e temos também a série da Disney, das séries que a Disney desenvolveu. Consegue renovar fãs em cada geração, tá? Então se conectar com cada geração ali, não só com a antiga, mas também com a nova. Por mais que eu acho que a antiga também não seja tão receptiva a essas novas adaptações, mas gera ali vínculo, a pessoa acaba querendo assistir para poder ver, tá? Inclusive, e tem boatos que a nossa querida Reyzinha vai voltar no próximo filme e vai contar melhor a história dela por si só. Então, e fora assim, como eu falei, vendeu coisas pra caramba, tem filmes, jogos, desenhos, então brinquedos, Funko Pops também, tá? E é isso. A minha indicação final fica: vejam Star Trek, toda a saga. Sim. Tem lá na Netflix, se vocês quiserem dar uma olhada, pra baixar também, né? É muito bom, você vai entrar num universo de entretenimento, mas acima de tudo com um ar um pouco mais complexo. Se você curte uma parada um pouquinho mais complexa, eu indico mais o Star Trek. E poxa vida, deixa o like aí. Deixa o likezão, quem não deixa o like... Peace and prosperity. É isso. Se você não deixar o like, sabe o que acontece? O Spock vai invadir a sua casa. Exato. É isso, rapaziada. Espero que tenha gostado. Aquele abraço. Até a próxima. Comenta aí qual que foi melhor.